estava completamente alienado e eu acreditava em meritocracia, porque eu sempre fiz as minhas coisas e lá estava, lá seguia a minha vida. Quando eu me confronto com esta realidade, eu não consegui, por isso simplesmente, continuar na minha vida como se nada fosse. Não consegui. A pensar na diversidade que compõe os locais de trabalho, maioritariamente brancos, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, fortalecimento e empoderamento da experiência negra no mercado laboral. O meu nome é Sofia Medina Andrade e eu acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho digno e mais justo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, comunidade! Hoje terei a conversa com a Paula Cardoso, jornalista que conta com mais de 2 décadas de experiência em jornais de referência, tanto em Angola como em Portugal. Escritora e autora da série de livros infantis Força Africana, host do talk show Black Excellence e fundadora do AfroLink, plataforma digital que visa a promoção e visibilidade das várias esferas da vida dos afrodescendentes em Portugal. Olá, Paula, e muito bem-vinda! Olá, Sofia, adorei a introdução, tens uma voz assim muito tranquilizadora. Obrigada, e é um prazer enorme fazer esta introdução porque o teu perfil é fantástico, tenho a dizer-te. Olha, grata pelas tuas palavras. E eu hoje já consigo olhar para o meu percurso com esta componente de celebração, mas na altura em que eu estava a construí-lo, digamos, quando eu iniciei a minha atividade como jornalista, digamos que eu estava tão obstinada em provar que merecia estar onde estava, que me fui esquecendo desse lugar de ser generosa comigo própria. E sempre fui sentindo que aquilo que eu fazia não era mais do que a minha obrigação. Portanto, eu, desde os tempos da escola, e creio que esta é uma realidade comum a muitos de nós, a muitos africanos e afrodescendentes aqui em Portugal, e noutras realidades também do globo, mas focando-nos aqui na experiência em Portugal, que é irmos para a escola e termos os nossos pais, os nossos encarregados de educação, a instruírem-nos para essa necessidade de nos destacarmos através do desempenho, mas também através do comportamento. Existe essa consciência que nós trazemos de casa de que não podemos ter um momento de desacerto, um momento de algum desalinho. E isso, como é óbvio, é pesado e depois acaba por se transportar para aqueles que conseguem aguentar esse fardo e continuar e prosseguir nos estudos e tudo mais. Isso depois acaba por se transferir para um mercado de trabalho, digamos que diferenciado. Portanto, se estamos a falar de profissionais que têm formação superior e que conseguem ingressar no mercado de trabalho na sua área de formação, acabam por se sentir muito isolados, porque é muito raro encontrar um par que seja negro. Eu não encontrei nenhum par negro enquanto estive em redações portuguesas. Aliás, em determinado contexto, tive um colega fotojornalista, o Zé Sérgio, que é moçambicano como eu, mas ele é fotojornalista, portanto, eu estava num espaço e ele estava noutro, em termos de dia a dia, digamos. Por muito que nos cruzássemos, na prática diária, eu estava num ambiente em que todos os meus colegas jornalistas eram brancos. A determinada altura também tive uma colega com ascendência indiana, mas também foi caso isolado. Enfim, estou aqui a falar. Certeza que tens perguntas para mim. Mas estás a falar muito bem, acreditas? E quando me falaste aqui de não teres tido aquela preparação enquanto criança, não é? Não foste moldada enquanto criança para enfrentares a realidade que é o mercado de trabalho para pessoas negras. Isso faz-me pensar, com aquilo que tu conseguiste alcançar, como é que te descreves enquanto profissional? Porque não é fácil. Ou seja, tiveste tantas barreiras, como é que tu sentes que isto te moldou para seres a profissional que és e que tens sido ao longo dos anos? Olha, Sofia, eu quando penso em mim como profissional, eu penso em realização, antes de mais. Primeiro vou olhar para aquela que foi a minha trajetória e depois já faço aqui a transição para o presente.
mas se há coisa da qual eu me orgulho no meu percurso de vida, é da profissional que sempre fui. Porque eu sempre dei tudo em todas as posições que fui ocupando. Eu gosto de trabalhar, portanto sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Tenho tido a felicidade de trabalhar em áreas e com temáticas que são do meu interesse, que vão ao encontro daqueles que são os meus interesses, e isto, naturalmente, e depois também acaba por facilitar o dia a dia, porque eu nunca senti, enquanto jornalista, claro que todas as atividades têm a sua rotina, mas a rotina do jornalismo é muito diversa, no sentido de que, mesmo que se repitam as técnicas, e enfim, mesmo que exista uma fórmula jornalística associada à produção, as temáticas são diferentes. As pessoas com quem nós vamos falando são diferentes, os contextos também se vão alterando e todo esse dinamismo sempre me entusiasmou. Portanto, mesmo nas alturas em que eu estava muito insatisfeita com a minha entidade patronal, eu sempre fui muito feliz a exercer o jornalismo. E tanto mais que eu recordo-me perfeitamente que houve uma altura em que eu estava mesmo muito chateada com a minha entidade patronal, tanto mais que eu equacionava abandonar o jornalismo e fazer outra coisa qualquer, estava saturada a esse ponto, e eu recordo-me de qual é que foi a minha técnica nessa altura, a minha estratégia de sobrevivência, era estar o máximo de tempo na rua. Portanto, eu sempre fui uma pessoa que propôs muitas temáticas, porque depois há uma coisa que tu percebes no jornalismo, que é, se queres de facto fazer coisas com as quais te identificas e que te deem mais gozo, convém que tu, quando estás nas reuniões de planeamento, que vás com ideias de propostas, senão o que é que vai acontecer? As chefias vão-te delegar alguns temas e tu vais estar sempre a executar apenas temáticas que te foram atribuídas. Portanto, não há aqui uma participação mais ativa no processo. E como eu sempre gostei e sempre tive ideias, sempre questionei muito a realidade que me rodeia, as ideias surgiam muito naturalmente. E lá está, também não é desejável que um jornalista não vá para uma reunião com ideias, porque quando isto começa a acontecer em série, essa pessoa acaba por ficar de parte. Então, o perceber isto também, porque eu também sempre fui muito observadora, portanto, mesmo no jornalismo nunca ninguém me disse como é que as coisas se fazem. Eu recordo-me que quando eu começo na revista Visão, fiz o estágio, foi onde eu iniciei a minha prática profissional, faço o estágio todo sem saber preencher um papel de fotografia. E eu só me apercebo, e eu já vou contextualizar o que é o papel de fotografia, e eu só me apercebo disso quando regresso, já como colaboradora, quando depois me chamam, porque apanhei um ano muito fértil em termos de eventos e era preciso, de facto, esse reforço na redação. E eu entrei um bocado por aí como colaboradora e depois fui ficando. Mas recordo-me perfeitamente de já depois de ter feito o estágio foram 3 meses, eu já nesse processo de regressar como colaboradora, eu estou a preencher um papel para requisitar a fotografia, porque é que acontece? Muitas das vezes o jornalista vai fazer o trabalho e o fotógrafo vai desencontrado, a menos que seja uma reportagem que tenha de ser vivida pelos dois para o texto estar em consonância com a fotografia, não é? Para existir esse encontro. Se não existir essa necessidade, se não for reportagem, por exemplo, vamos imaginar que eu vou fazer um trabalho sobre o regresso às aulas. Neste contexto em que nós estamos a gravar esta conversa, estamos a iniciar o regresso às aulas. Eu posso fazer conversas com várias famílias diferentes para tentar perceber como é que está a ser esse regresso, como é que foi planeado e tudo mais. O fotógrafo pode ir depois. Portanto, não há necessidade do fotógrafo estar ali naquele momento comigo. E quando acontecia sempre que era necessário fotografia, porque também existem outros trabalhos em que não é preciso fotografia, sempre que era necessário era preciso preencher um papel e explicar o que era aquele trabalho. Só que eu, na minha ingenuidade, eu achava que bastava pôr, sei lá, vamos imaginar, artigo regressa às aulas. E eu preenchi os papéis assim. Entretanto, apanho uma pessoa que se deu ao trabalho de me explicar. Isto para o fotógrafo não diz nada. Tu tens de ser mais explícita. Tu tens de dizer, de facto, o que é que vai aqui, o que é que tu precisas, que era do tipo, eu descrever família, criança, ensino primário, o trabalho é sobre, sei lá, as mochilas muito pesadas. Ou é preciso um apontamento sobre mochilas muito pesadas.
Eu, na minha ingenuidade, achava que os fotógrafos sabiam isto tudo, porque achava que se comunicava, que havia aqui canais de comunicação que funcionavam. Portanto, que da mesma forma que a minha editora me brifava sobre o trabalho que era necessário fazer, que os fotógrafos também eram brifados. Mentira. Mas só depois do estágio é que eu percebi isto. Porque encontrei uma pessoa que me explicou. Isto para dizer o quê? Para dizer que todo o meu percurso foi a aprender, sobretudo, a observar. Mesmo quando havia edição dos meus trabalhos, nunca ninguém me dizia porque é que alterava isto ou aquilo. Havia, se calhar, umas explicações assim muito básicas e tu percebias a pessoa destruir o teu texto. Imagina o meu primeiro texto foi completamente destruído. E o destruir não é estar mal escrito por não estar escrito em português, é porque para o jornalismo há um certo registro. Aquele texto, e hoje olhando para trás, sei que aquele texto não tinha o registro jornalístico. Mas na altura fiquei muito triste, né? Fiquei destruída, porque ninguém se sentou a ter uma conversa. A dizer, olha, isto está bem escrito, no sentido que está em português, está legível, está tudo mais, mas nós aqui precisamos de um ângulo, precisamos de uma abordagem que seja catchy, qualquer coisa assim. Nunca ninguém me disse isto. Então, todo o meu processo de formação, de profissionalização, foi muito na base do ler, 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 ler. Portanto, lia tudo o que saía. Portanto, estava sempre a par de tudo o que tinha saído na publicação a qual eu pertencia. Lia a concorrência. A determinada altura, chamaram-me a atenção para a questão da repetição de palavras, porque nós não damos conta, mas na nossa oralidade nós repetimos muito, não é? As palavras, mas no texto escrito fica muito complicado porque é ruído. E lembro perfeitamente, na altura em que ainda não havia esta questão dos dicionários online e tudo mais, chamaram-me a atenção para a necessidade de utilizar sinónimos e eu, lá está, o que é que eu faço a seguir? Vou comprar um dicionário de sinónimos. Ainda eu tenho aqui. É um calhamaço que eu hoje em dia já não uso, não é? Porque quando estou, tipo, eu não quero esta palavra, quero outra, vou a um dicionário online e resolvo. Mas toda essa prática foi muito feita de forma muito solitária e muito combativa também, de forma muito combativa, porque essa questão da resistência e da resiliência, que não deve ser romantizada, mas que nas nossas existências enquanto pessoas negras, ela pode ser a diferença entre tu ficares ou tu não aguentares e saíres. Seja porque definhas, não é? Começas a definhar e a tua energia começa a ir, sabe-se lá para onde, e tu e depois, em virtude disso, acabas por ficar mais apagada e as pessoas consideram-te dispensável. Seja porque tu própria decides que aquilo te está a fazer mal e sais por ti, não é? Então, eu acho que sempre tive este lado muito trabalhado, que também tem muito a ver com a minha personalidade, portanto, eu consigo sobreviver sozinha muito tempo, tanto mais que eu lembro-me que no início, para terem uma ideia, claro que eu não vou dizer que isto era, eu acho que isto não tinha que ver com a questão racial, tinha que ver com o próprio ambiente, que não é acolhedor para estagiários, porque eu lembro-me que estava sentada e as pessoas levantavam-se para ir almoçar e diziam, não, fulano, cicrano, vamos almoçar, vem aí. E eu ali, ficava abandonada. Eu lembro perfeitamente de ter passado o meu estágio quase todo a almoçar sozinha no refeitório. Quando tinha os meus colegas que iam a boleiros dos outros, a almoçar no restaurante, não sei o quê. Pronto, tinham ali uma dinâmica de equipa e de colegas na qual nunca me incluíram. Nunca me incluíram. Depois, a partir de determinada altura, comecei a ter maior proximidade com algumas pessoas, que ainda hoje são minhas amigas, e ia a almoçar com essas pessoas. Mas numa fase inicial, se eu não tivesse esta personalidade do eu estou bem, pá, se não me querem, vocês é que perdem. Eu sempre tive muito este discurso, claro que com muita dor, e que eu camuflava, não é? Que por muito que eu sempre tenha tido este lado de não estou nem aí, eu vou fazer a mesma, não me querem aqui, eu vou estar. Isso sempre foi muito natural, nunca foi uma coisa muito consciente, mas eu sempre agi dessa forma e sobrevivi dessa forma. Hoje reconheço que isso me desviou das emoções, por exemplo, porque para quem está mais familiarizado com esta questão das energias e do desenvolvimento pessoal, eu tenho uma energia muito masculina, porque eu sou aquela pessoa que se atira para a frente das coisas.
Ah, é preciso fazer, eu faço. E não sinto, ou não sentia, agora já sinto. Portanto, é também preciso começar a conjugar os verbos de outra maneira. E eu antes não sentia as coisas, não me permitia sentir. Porque eu acho que havia uma parte de mim que sabia que se eu começasse a sentir, ia desmoronar e não dava para desmoronar, porque eu ainda não tinha chegado lá. Portanto, eu precisava de chegar lá. E chegar lá implicava não parar. Implicava estar sempre, sempre, sempre a produzir. E claro, isso é tremendamente prejudicial a nível de relacionamentos, a nível de saúde mental. E foi uma aprendizagem, tem sido uma aprendizagem, eu resgatar esse meu lado emocional, o eu perceber que é preciso viver as coisas, é preciso sentir a dor e encontrar formas de transmutá-la. Este espaço que tu estás a criar, por exemplo, Sofia, e dou-te os parabéns por isso, é um espaço de cura para mim. Porque nós temos a possibilidade de falar sobre estes episódios com um par, porque eu aqui não estou com filtro nenhum. Porque sei que Que é não preciso. ótimo. Eu não preciso de estar com filtro nenhum. Porque estou a falar com uma mulher negra. Noutros contextos, e eu sei que outras pessoas vão se rever nisto, eu imagino que se revejam, não sentimos que seja um espaço seguro, e há aqui, se calhar, deixa ver como é que eu vou dizer isto, para não melindrar muito, porque nós também, quem está nos ativismos e quem está nestas lutas pela inclusão e nestas causas antirracistas, obviamente nós queremos construir pontes, queremos diálogo, e sabemos que, claro que há pessoas que dizem, eu não estou nem aí e vou dizer aquilo que eu quiser. Eu não tenho essa perspectiva, não tenho essa postura. E eu acho que em determinados momentos é preciso ter estratégia e perceber que eu prefiro recuar um passo para depois avançar três, do que estar a forçar uma entrada. Porque o forçar uma entrada não, além de ser muito desgastante, portanto vai-me drenar, não vai produzir o resultado que eu pretendo. Porque o resultado que eu pretendo é um resultado sustentável, colaborativo e que em alguns momentos precisa dessa ponderação. Agora, lá está, na ação, eu não tenho ponderação nenhuma. Nas palavras, às vezes tenho, sim. Eu queria te dizer que esta conversa também está a ser terapêutica para mim. Ouvir-te é muito bom porque não só estás a traduzir imensos sentimentos meus e ouvi-los na tua voz é muito bom. Estou a aprender e estou a admirar-te ainda mais. Por isso espero que muitos dos nossos ouvintes também possam aprender aqui e reconhecer também muitas das realidades deles. Porque aí está, uma pessoa que olha para o teu currículo jamais diria que realmente começaste da forma como começaste. Por exemplo, deste aqui um caso que eu acho que é muito comum para todos os estagiários, que é esta solidão, esta falta de inclusão. Parece que o estagiário é visto como outro. E esquecem-se que é uma pessoa que tem potencial para se tornar colega, futuro colega. Então, sim, há aqui a necessidade de guiar, incluir e aproveitar este potencial, porque aí está, pode ser um futuro colega, mesmo que não seja nesta empresa, neste local de trabalho, num outro local e que venha a colaborar connosco. Por isso, acho que é muito importante o que estás aqui a referir, porque é o que eu digo, tenho a certeza que toda a gente se identifica com isto. Eu acho que é um processo, é mesmo como eu estava a dizer, como tu agora estás a reforçar, de facto é muito solitário, e acho que o facto de ser negra e ter tido todo este processo de construção que já me prepara, já nos prepara de alguma forma para essa rejeição do meio, isso cria uma resiliência que eu sinto que me foi muito útil nessas interações. Porque lá está, eu já estou à espera que não me acolham. Portanto, eu já tenho as minhas defesas criadas para isso acontecer. Claro que não é positivo o facto de nós termos de nos preparar para isto, mas ao mesmo tempo eu sei que foi isso que me defendeu. Não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, eu já não estava à espera de ser acolhida. Portanto, está tudo bem, está tudo certo. Sempre tive muito aquela postura, estou aqui para trabalhar. Se fizer amigos, ótimos, se não, azarinho, não é? É aquela coisa, azarex. E ia fazendo o meu trabalho assim. Pronto, ia fazendo o meu trabalho e, sobretudo, sabendo
que estava, e depois eu sempre tive isto muito, este brio profissional, que para mim é importante. Claro que há momentos menos bons e todos temos isso, mas o saber que aquilo que eu estou a entregar naquele momento foi o melhor que eu consegui fazer. E com muitas ansiedades à mistura, como deves calcular. Porque eu lembro perfeitamente que antigamente para mim era... E hoje em dia continuo a ter isto. No jornalismo há muito incumprimento de prazos. Portanto, há muitos jornalistas que têm aquela fama do pronto, isto é para terça-feira, sei lá, o limite é às 10 da noite, já sabemos que ele vai entregar às 2 da manhã, 3 da manhã. Para quem não está familiarizado, há todo um processo que é, primeiro o jornalista escreve, se estiver a escrever já num programa, porque eu ainda entrei no jornalismo em que não havia o programa onde nós escrevíamos diretamente nas páginas. Portanto, nós escrevíamos num programa de texto, que depois o designer ia buscar o texto e ia compor as páginas. Era assim que funcionava antigamente, quando eu comecei. O que é que isto produz em termos de rotinas? Faz com que o trabalho de jornalista seja apenas uma peça de uma engrenagem que depois ainda tem uma série de etapas. Portanto, eu acabo o meu texto, se eu acabar o texto às 3 da manhã, eu tenho que ter consciência que depois o meu colega que está lá a paginar ainda vai ter todo um trabalho de paginação, que depois aquilo ainda vai ter de ser revisto, porque as páginas têm revisão, e que só depois daquilo tudo é que é exportado então para a gráfica. E depois imprime-se, enfim. E a questão é, eu, enquanto pessoa negra, não é? Nunca me passou pela cabeça não cumprir um prazo. Esquece. Eu fiz muitas diretas. Fiz muitas diretas, não porque eu me atrasei com o trabalho, mas porque os próprios timings da execução do trabalho, tendo em conta o fecho, o dia de fecho, faziam com que não desse para acabar antes. Mas mesmo assim, Sofia, eu em vez de pensar, epá, são as circunstâncias, eu acabo as horas que tiver que acabar, isso para mim nunca foi uma opção. E acho que a violência dos sistemas opressores está expressa neste tipo de posicionamentos que depois muito robóticos, não é? É muito maquinizado, porque para mim era impensável falhar um prazo. E ainda hoje eu tenho muita dificuldade em falhar. O que é que eu faço? Eu normalmente aviso, quando percebo que a coisa está a descambar, aviso a pessoa com alguma antecedência e imagina, se nós combinamos para eu entregar amanhã, eu estou à espera que a expectativa do outro seja que eu entregue em horário normal de expediente. Se eu já sei que vou entregar tipo às 10, 11 da noite, eu aviso a pessoa e digo, olha, estou atrasada, só vou conseguir entregar isto não sei o que, não sei o quê. E a pessoa diz, tranquilo e tudo bem. Mas eu tenho necessidade de o fazer. Tocaste aqui numa parte que é essencial, porque para quem está por fora da realidade negra, até acaba por te ver como uma pessoa demasiado restrita, demasiado severa, uma pessoa que não relaxa. Ai, a Paula, com ela tem de ser sempre tudo dentro dos limites. Só que aí está, é um desconhecimento muito grande e acho que tu explicaste muito bem de onde vem esta nossa necessidade de nunca falharmos, de nunca amolecermos um pouco. Não há espaço para isso, Sofia, porque tu sabes perfeitamente que no dia em que isso aconteceu, e eu vivi isso também, porque houve um ou outro momento em que as minhas chefias acharam que o trabalho não estava de acordo com aquilo que elas tinham idealizado, e eu vi qual é que foi a consequência, não é? Eu vivi na pele a consequência. Portanto, não importa que eu até ali tenha feito 100 edições exemplares, 100 edições de excelência. Basta uma que não esteja nos 200% para começarem a olhar para ti e para te apontarem o dedo. Vão-te apontar o dedo. E isto aconteceu, portanto, isto não é algo teórico, isto aconteceu-me na prática. Ainda para mais sem razão, portanto, mas eu também sempre fui muito reivindicativa. Isso também é uma coisa a meu favor, ou seja, é da minha personalidade, portanto, eu não consigo, achando que há motivo de contestação, eu não consigo ficar calada. Portanto, se eu tenho um chefe a dizer-me, porque este trabalho está mal conseguido, porque depois no jornalismo tem muito a ver com a questão do ângulo que é decidido para se fazer o trabalho. E depois, obviamente, com a informação que tu consegues recolher. Então, eu lembro perfeitamente que houve um tema em que muitos jovens se iam estrear a votar
e logo, assim, em 2 eleições, uma coisa assim, era tipo um fartote naquele ano. E era um bocado para perceber quem eram estes jovens, até porque tinha havido um discurso antes, vários discursos de políticos a dizer que havia este distanciamento entre os jovens e a política, e era um bocado para fazer um trabalho. Até fui eu que propus, creio eu, e depois isto é que me incomodava mais, quer dizer, eu é que propus, nos termos, porque tu quando propões, tu dizes, quero fazer isto assim assado. E depois os teus colegas também opinam, porque é assim que o brainstorming e depois funciona, mas eu propus fazer de determinada forma e ninguém me disse em todo o processo não faças assim, faz assado. E quando eu executo o trabalho, executo exatamente conforme eu tinha dito que ia fazer. E já o trabalho executado, começaram ali a levantar uma série de problemas. Ai, porque o trabalho não está bem conseguido, porque devia ter sido feito isto, devia ter sido... E eu disse, então lamento, mas isso não foi o tema que eu propus. Isso já era outro tema. Mas lá está. Eu era capaz de dizer estas coisas e dizia. Que é Não me ótimo. ficava. Lá está, Sofia, porque eu sempre tive consciência de que me saía do pelo. Portanto, eu sabia o que é que me tinha custado fazer o que eu fiz e estar onde eu estava e como eu tive de ser excelente para estar naquele lugar. Portanto, eu não admitia que me tentassem rasteirar, digamos, tirar-me daquele lugar sem fundamento. Porque uma coisa, e eu sou capaz de reconhecer isso, era pá, não correu bem, ou porque não conseguiste falar com as pessoas, ou porque estavas à espera de umas histórias melhores e as histórias que encontraste eram fracas. Enfim, há N motivos para a coisa não correr muito bem. E eu sou pessoa para reconhecer isso. Agora, o que eu não podia admitir era que, tendo proposto um trabalho A, tendo sido aprovado o trabalho A, depois me estivessem a exigir o trabalho B. Não. E isto aí eu era muito. Sempre fui muito assertiva em relação a isso e muito contundente. Então as pessoas não faziam farinha comigo, portanto não faziam mesmo. Tanto mais que profissionalmente, não é? As pessoas chamavam-me Cardoso e ainda hoje acho que muitos referem-se a mim como Cardoso, que é tipo, e depois também aquela discriminação de género, não é? Porque uma mulher não pode ser assim. E logo é mais fácil, não. Eu vou chamá-la de Cardoso porque corresponde mais ao imaginário que ela ocupa aqui na minha cabeça. Portanto, ela é Cardoso e as pessoas. Pronto, este lado masculino, lá está, mais uma vez, que era aquele que prevalecia nestas interações, sim. Eu sinto que há um certo medo de reivindicarmos o nosso talento. Sim. E ouvir isto, especialmente de uma mulher negra, eu acho que é muito empoderador. E eu gosto do facto de também referir que tu és uma mulher negra. Essa consciência sempre esteve presente nos vários lugares em que tu navegaste, porque tu trabalhaste em vários locais, em vários jornais, trabalhaste em Portugal, trabalhaste em Angola, e isso requer também visitar ambientes, estruturas e culturas também, muito elas diferentes. Sempre tiveste presente esta consciência de que és uma mulher negra? E como é que foi? Olha, Sofia, esse é um excelente ponto que tu estás a trazer, porque eu sempre fiz isto, estas minhas reivindicações, este meu lado muito assertivo e tudo mais, vem muito da minha personalidade, portanto, eu sou naturalmente assim, eu sou naturalmente uma pessoa que questiona, fazia isso em casa, não é? O meu pai que o diga, sempre fiz isso, portanto, eu nunca fui aquela pessoa a quem um pai, e falo aqui em pai porque o pai é que normalmente tinha aquela voz de barrar saídas, por exemplo, e eu não era aquela pessoa em que ouvia, por exemplo, um não e ponto, não é? E eu perguntava porquê que não é? Se eu faço isto, se eu faço aquilo, e argumentava. E isto sempre esteve em mim, esse lado. A questão é a construção identitária, portanto, esta questão de ter consciência de que sou negra, obviamente, que esteve sempre presente, não é? A partir do momento em que saímos de casa, em que saímos daquela conchinha familiar e nos confrontamos com o ambiente escolar, essa diferença salta à vista. Essa diferença salta à vista nos tratamentos diferenciados que tu percebes. E o que é que aconteceu? Eu logo desde muito cedo, eu sempre gostei muito de ler, de estudar e tudo mais, portanto, para mim a escola nunca foi um pesadelo a esse nível. E mesmo aquele sistema escolar, que eu acho que é completamente anti-natura, que é de teres um professor a debitar matéria, os alunos ali sentados em fila e têm de estar ali obedientemente durante uma manhã, quer dizer, crianças de 6 anos, ali uma manhã inteira, não faz sentido nenhum, mas enfim. Ainda este o sistema que temos no ensino público, excluindo uma outra exceção. Mas isto para dizer o quê?
que esse sistema, para mim, funcionava. Porque eu era caladinha, estava ali no meu canto, e quando eu descobri que ser boa aluna compensava, obviamente que eu agarrei-me aquilo. Claro que não me era difícil, mas saber que isso me fazia pertencer fez-me agarrar aquilo com unhas e dentes. E o meu percurso foi feito assim. Eu saber que aquilo me fazia pertencer. Portanto, isto é algo, é uma característica que eu tenho que é valorizada nesta sociedade que me exclui de múltiplas formas. Porque, por exemplo, a questão da beleza, eu sempre me achei uma pessoa feia. Até chegar a determinada altura da minha vida e começar a reconhecer beleza em mim, mas que foi um processo. Porque eu não via pessoas como eu na televisão, nos editoriais de moda, e depois, a determinada altura, eu comecei a ler aquelas revistas de jovens que havia na altura e agora há outras, mas em todos estes espaços não havia diversidade. Portanto, o referencial de beleza era branco e eu não estava dentro daquele referencial. E depois o que é que nós vemos na escola? Quem é que são as meninas bonitinhas dos professores? São as meninas brancas. Muitas das vezes loirinhas, olhinho claro, e tudo isso faz-te perceber o quão distante tu estás daquele ideal de beleza e tu começas a ver-te como uma pessoa feia. E as pessoas às vezes têm... Isso é falta de amor. Por mais que os teus pais te possam dizer em casa, tu és linda, todo o mundo à volta te espelha o contrário. E tu começas a assimilar isso. E começas a retirar-te de uma série de espaços à medida que o tempo vai progredindo. Eu, desde a infância, assim que vou para a escola, percebo-me negra. Agora, compreender-me negra, isso é algo que tem vindo na idade adulta. Portanto, só recentemente, com este processo, para já, de desenvolvimento pessoal, de eu olhar para as minhas feridas, para os meus traumas, para estas dores que eu trago e transmutá-las, arranjar ferramentas para lidar com isto. Primeiro, reconhecer. É preciso reconhecer, está lá, e eu parto deste lugar de baixa autoestima, falta de amor próprio, falta de segurança. Tudo isso eu reconheço hoje na minha história e, ao perceber de onde é que isso vem, que não é por eu ser menor, por eu ser inferior, mas porque todo o sistema está construído para criar em mim essa ideia e para me retirar dos espaços, o que é que eu começo a fazer já adulta? Quando eu me começo a perceber enquanto mulher negra, eu começo a assumir a minha voz. Esta conversa que eu estou a ter contigo, estes projetos que eu desenvolvo e que tu referiste na abertura, e eu acrescento o lado negro da força, onde também costumo estar às quintas-feiras, todos estes espaços de ocupação partem dessa construção identitária. E mesmo assim, para dar este passo, o medo que está sempre associado. Porque se tu sabes que a partir do momento em que tu projetares essa tua voz, em que tu começares a falar destas tuas dores, vai haver pessoas, não é? A caírem-te em cima. Pessoas, colegas, brancos, amigos, whatever, sobretudo pessoas brancas, que vão se começar a surpreender, porque nunca te ouviram falar sobre aquilo, não é? E eu tive pessoas a dizerem, mas tu passaste por isso, mas tu viveste racismo em Portugal, tu, tipo... Quer dizer, como é que é possível, e depois é sempre esta conversa que eu faço, mas tu achas que é possível a uma pessoa negra não viver racismo em Portugal ou em qualquer realidade, enfim? Como é que tu achas que isto é possível? E porquê é que tu achas que eu sou uma exceção? Ai, porque eu sempre te vi tão profissional, sempre fizeste mil e uma coisas, sempre isto, sempre aquilo. Eu disse, sim, mas tu já paraste para pensar o que é que isso me custou? O que é que foi necessário para eu ocupar esses lugares? E já refletiste no facto de eu, em todos esses espaços, ter sido sempre a única? Porquê é que achas que isso acontece? E estas conversas começam a surgir a partir deste processo, lá está, de eu me compreender mulher negra, que é, conforme te disse, é numa idade adulta e muito a partir da experiência em Angola. Portanto, é muito a partir de Angola que eu começo este meu processo de resgate desta minha ancestralidade africana, que eu começo a perceber os múltiplos apagamentos históricos a todos os níveis e que começo a me comprometer de uma forma muito ativa em combater esta realidade, em transformar esta realidade,
em tentar contribuir de alguma forma para a mudança. Porque a questão, Sofia, a partir do momento em que eu vejo, porque eu estava completamente alienada e eu acreditava em meritocracia, porque eu sempre fiz as minhas coisas e lá estava, lá seguia a minha vida. Quando eu me confronto com esta realidade, eu não consegui, por isso, simplesmente continuar na minha vida como se nada fosse. Não consegui. E tudo o que eu faço, na sequência desse processo de reflexão e tudo mais, tem que ver com isso, com eu não conseguir ficar apenas a observar aquilo que está a acontecer. Porque eu estava numa posição confortável, na altura em que faço esta viragem, esta transição, estava numa posição confortável do ponto de vista profissional e naturalmente financeiro também, mas não consegui. A questão é que eu não consegui. Porque às vezes é preciso coragem e tal. E eu acho que era preciso mais coragem para continuar conforme eu estava. É um caminho sem retorno, não é? Quando iniciamos esta jornada, já não dá para voltar atrás. Eu queria deixar aqui uma pequena nota para quem não sabe quem és, ou seja, para quem nunca te viu. Paula é uma mulher linda, por isso eu fico contente que tenhas iniciado este processo e que consigas realmente ver-te como és, porque és uma mulher linda. E agora vou chorar aqui. eu estou a dizer apenas a verdade, porque a conversa está a ser gravada por vídeo também. Eu estou a dizer aquilo que estou a ver, por isso. Também és uma mulher linda, nós somos lindíssimas, maravilhosas. Obrigada. E sim, as mulheres negras são mesmo. Tu iniciaste esta tua jornada, que é muito bonita, que te permitiu não ficar calada e que te permitiu também começares a trabalhar muito em prol da nossa comunidade. Tu escreveste uma série de livros infantis, acredito que muito também no seguimento desta tua descoberta. E estes livros eu vejo como também uma possibilidade de ensinar às nossas crianças o seu valor, de lhes permitir sonhar também e de ver que elas podem ir mais além. Diz-me, Paula, tu sempre acreditaste que era possível vivermos numa sociedade mais igualitária? Olha, Sofia, eu nem sequer refletia sobre isso. Enquanto fui crescendo, para mim era tão evidente que havia um lugar para pessoas brancas e um lugar diferente para pessoas negras e diferente para pior. Portanto, isso para mim sempre foi muito perceptível, não só pelos discursos que se faziam em casa, mas por aquilo que eu observava à minha volta. Por isso, sabes que eu nem sequer me passava pela cabeça poder existir uma alternativa. Tu cresces numa realidade, não é? E quando se fala nesta questão dos modelos de referência e tudo mais, tem muito a ver com isso, quando tu saíres dessa realidade e começares a ver além, não é? Só que na realidade em que eu cresci, e muitas pessoas também cresceram, eu sou um bocado mais velha do que tu, por isso é que estou aqui a dizer na realidade em que eu cresci, mas infelizmente a realidade que tu apanhaste não é diferente, a realidade que nós temos não é diferente hoje em dia, mas eu acho que a diferença é, como agora nós já temos uma coisa chamada internet, há uma série de ativismos que se fazem online, há uma série de possibilidades de alcance que não dependem diretamente deste sistema, não é? Portanto, os apagamentos, as tentativas de silenciamento e tudo mais, isso continuam a existir, mas nós já temos alternativas. E o AfroLink, que eu desenvolvo, é uma alternativa. A Força Africana, que é a tal marca que eu crio de livros infantos-juvenis, o primeiro livro já saiu. Entretanto, estou a trabalhar num outro que não é Força Africana, mas que também trabalha a questão da representatividade negra para crianças mais pequenas, porque o Força Africana já é para crianças com alguma autonomia de leitura, ou os pais têm de ler por elas, mas tem muito texto, digamos, e eu também quero trazer uns livros com menos texto. E esta questão de perceber, já em idade adulta, já neste processo de me compreender negra, perceber que há uma alternativa e que essa alternativa até está ao meu alcance, obviamente dentro das limitações que temos, mas que o pouco que possa ser, eu estou a dar, eu estou a disponibilizar-me, eu estou ao serviço, porque eu acho que nós estamos aqui com gerações de africanos e afrodescendentes, portugueses negros, que estudaram mais do que os nossos pais, tiveram essa possibilidade, os que tiveram, naturalmente, porque nem todos tiveram e nem todos têm, e que eu sinto mesmo essa responsabilidade, sinto esse dever, essa missão de retribuir. Portanto, se eu conseguir subir 3 degraus, eu não vou ficar bem ao perceber que está uma multidão atrás de mim que não consegue sequer chegar ao primeiro. Eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance
para que as pessoas subam comigo. E isto para mim é transversal a toda a minha linha de atuação. Para mim não faz sentido sermos cidadãos, sermos seres humanos, sem esta consciência de que existem diferenças e de como existem diferenças, nós temos de criar canais diferenciados de acesso. É a tal questão da equidade, não é? Não vamos estar aqui a dizer então o acesso é igual. Não. Há que flexibilizar em relação a alguns processos o acesso e há que reconhecer que os critérios de admissão que são aplicados em muitos espaços deixam de fora uma grande franja da população. Portanto, que esses espaços são espaços de poder, espaços de influência, são espaços que perpetuam desigualdades. E dá para perceber que as pessoas que os ocupam não estão minimamente preocupadas com isso. Pelo contrário, não é? A maior parte das pessoas que continuam a transitar por esses espaços estão muito confortáveis com esse privilégio que têm e nem sequer conseguem perceber que é um privilégio. Portanto, há situações assim que nem sequer conseguem perceber que é um privilégio e depois há outras em que percebem que é um privilégio, mas acham que estão no seu direito de o ter. Portanto, os outros não estão ali paciência. E, enfim, esta questão da construção de uma sociedade mais inclusiva, de um mundo mais inclusivo, depende de todos nós e às vezes depende de gestos muito pequenos no nosso dia-a-dia e que fazem toda a diferença. E a diferença, por exemplo, pode estar em nós sabermos que temos negócios negros, temos empreendedores negros a desenvolver uma série de projetos e se eu preciso, por exemplo, olha, eu estava a precisar de uma destas garrafas, pronto, eu estou a mostrar a ti, mas as pessoas não vão ver, mas é uma garrafa térmica, daquelas de água, pode ser para o chá, enfim, para bebidas. E eu estava a precisar de uma garrafa, porque a minha partiu-se, tinha uma de vidro, partiu-se, e eu sabia que ia acontecer um mercado AfroLink, e eu disse, não, espera, porque vi que um dos empreendedores tinha, e eu disse, vou guardar a compra para o mercado. E eu comprei. Se eu não tivesse visto que esta marca, que é a Gregox, existe, eu provavelmente teria ido a uma loja de desporto e compraria lá e despachava daquela maneira. Portanto, eu acho que esta consciência também tem de começar a surgir em nós. Que temos uma série de negócios negros, que nós devemos começar, obviamente, é preciso mapeá-los, saber onde é que eles estão, a partir do momento em que sabemos que eles existem. Minha gente, vamos consumir negro, porque isto faz a diferença. Tu tens também contribuído muito para a visibilidade desses projetos. Tens contribuído para a nossa comunidade de uma forma muito diversa, mas ao mesmo tempo muito intensa. Tens criado espaços para que os nossos trabalhos possam ser vistos. Tens aberto portas no mercado laboral para muitos profissionais negros e também tens feito um trabalho de mentoria, não só através dos teus livros, mas também através dos projetos como o AfroLink, o Lado Negro da Força, as conversas que tens no Black Excellence, e isto faz-me querer ouvir quais conselhos que tu dás a todos os profissionais negros que tenham de sair todos os dias de casa e enfrentar o mercado de trabalho. Quais são os conselhos que tens para eles, para nós, comunidade? Olha, vou confidenciar que antes de nós começarmos a gravar esta conversa, nós estávamos aqui no aquecimento, digamos, aqui, sobre estas temáticas também, mas com um outro foco. Tu tiveste uma partilha que eu acho que é o mantra que nós todos devemos repetir diariamente. Eu pertenço, eu mereço, e neste eu pertenço, eu mereço, tem de haver sempre, do meu ponto de vista, claro que tem de haver parte da questão das expectativas e está tudo bem se alguém está super confortável na posição em que está, mas eu considero que muitas das vezes nós acomodamos a algumas situações por acharmos que não é possível ascendermos a outras que estejam um bocado mais distantes, porque nunca vimos ninguém como nós lá, porque, enfim, as pessoas que nós vemos são todas brancas, mas eu sou aquela pessoa que acha que a bitola tem de estar sempre lá em cima. Então, aqui o conselho é, até pode não estar, atenção, pode não estar, portanto, a pessoa pode estar ali feliz e contente naquela sua rotina, mas se não estiverem satisfeitos, se houver 1% de vocês que entende que quer mais, que
têm vontade de fazer outras coisas, façam. Permitam-se. A questão é, permitam-se ter essa vontade. Portanto, não anulem, não invalidem isso. Não deixem que comecem a entrar aquelas vozes. Isto não é para ti, tu não tens capacidade, esquece, contenta-te, que isso que tu tens já é bom. Olha quantas pessoas gostariam de estar na tua posição. Retirem estes pensamentos. Tentem retirar estes pensamentos da equação. Portanto, vocês merecem, vocês pertencem e vocês conseguem tudo aquilo que vocês quiserem. Vocês conseguem ocupar o lugar que vocês decidirem que é o lugar que vocês querem. E é isto que eu própria repito para mim diariamente. Portanto, eu mereço, eu quero estar ali e eu vou estar ali. Aqui já não há aquelas... Claro que volta e meia vem a vozinha, mas qual é que é o diferencial? É eu ter capacidade de silenciar a voz. Ok, eu sei que tu estás aí. E sei de onde é que tu vens e porque é que tu estás aí. Mas eu escolho não te ouvir. Eu escolho não te ouvir. E façam esse exercício em frente ao espelho. Foi uma coisa que eu comecei por fazer inicialmente. E era muito difícil. Vou-vos dizer, minha gente, era muito difícil olhar para o espelho e dizer coisas mesmo tipo... Isto é impensável. Mas é justamente essa reprogramação que é necessária. Reprogramem-se. E vão ver a diferença que isso vai fazer. E depois nas vossas escolhas... E quando derem por vocês, já estão a fazer tanta coisa que nunca imaginariam ser possível, que depois falamos, e depois trocamos aqui cromos, e depois digam-me o efeito que isto tem no dia-a-dia. Paula, muito obrigada. Eu sei que vou, de certeza, adotar esses conselhos, sim. E para aqueles que mais tarde queiram entrar em contacto contigo, dizer-te que sim, que adotaram os teus conselhos e que valeu a pena, que queiram conhecer mais do teu trabalho, que queiram te ter como mentora, porque aí está, tu tens sido uma mentora para muita gente. Como é que eles te podem contactar? Onde é que te podem encontrar? Eu estou sempre no Afrolink, portanto essa é sempre uma via de acesso fácil. Há o e-mail, ao qual eu sou a única pessoa que acede, portanto é o geral@afrolink.pt. Enviem-me e-mails que eu respondo. Nem sempre respondo no imediato, mas respondo sempre. E naquilo que eu puder também, obviamente, apoiar, e eu normalmente apoio, portanto, se estiver ao meu alcance, por que não? E é dessa forma que eu tenho conhecido muitos empreendedores, muitos profissionais, muitos projetos, porque as pessoas contactam o Afrolink. Portanto, contactam, dizem que estão a fazer isto, estão a fazer aquilo, e algumas pessoas até disponibilizam como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir. E eu acho isso maravilhoso, porque é nessa energia que eu acredito, é numa energia de colaboração. Portanto, a cooperação é o que faz sentido. E eu sei que nós crescemos em ambiente de competição, mas isso também foi uma aprendizagem e eu já retirei a competição da minha existência. E por isso estejam completamente à vontade para me contactar e vou adorar conhecer-vos, saber um bocado mais sobre vocês e mais uma vez naquilo que eu puder apoiar, eu estou aqui para isso. Obrigada pelo trabalho que fazes, obrigada por esta linda conversa. Eu sinto que aprendi imenso contigo. Estou sempre a aprender, mas nesta conversa aprendi um bocado mais. Estou muito feliz e tenho a certeza que vais inspirar muitas pessoas da mesma forma que me inspiras a mim. Por isso, muito obrigada. Olha, e grata, Sofia, por criares este espaço mais uma vez. Grata pelo trabalho que tu estás a iniciar também, a nível de recursos humanos, dessa tua vontade. E tenho a certeza absoluta, tu vais criar a tua assinatura nessa área. Tenho a certeza absoluta. Portanto, e eu estarei aqui para aplaudir na primeira fila e para celebrar contigo, porque é preciso que nos celebremos mais e em família, em comunidade. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast, subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio.